大家好! Na aula de hoje vamos introduzir um pouquinho de gramática para irmos nos habituando e poder usar o que aprendemos no dia a dia. Bom, a primeira coisa que temos que saber é que frases simples em mandarim são formadas por sujeito e verbo. Essas são as mais simples. Podemos deixar um pouquinho maior? Sim. Sujeito, verbo, complemento, que pode ser um objeto ou qualquer outra informação, como uma partícula que coloca minha frase no passado. Mas não se preocupem com isso agora, tá? Vamos apenas focar na estrutura básica, na estrutura simples das frases em mandarim. Com o tempo, aprenderemos detalhes sobre verbos, sobre conjugação e tempos verbais, entre outras coisas. Voltando aqui ao assunto, nós vamos ver que as frases mais simples em mandarim têm essa estrutura, sujeito e verbo. Vamos ver duas frases com esse exemplo? 妈妈忙，他聪明，我们高兴。 Vocês notaram que na frase em mandarim só temos duas palavrinhas, mas em português, se colocássemos isso em português, isso daria três palavrinhas? 我好. Em português, eu estou bem. Apareceu um estou aí, um verbo. Esse verbo estar é um verbo de ligação, é um verbo auxiliar em português. Ele é usado junto com adjetivos, por exemplo, eu estou bem, eu estou triste, eu estou ocupado. Quando queremos dizer a mesma coisa, só que em mandarim, isso vai mudar um pouquinho. Por quê? Em mandarim existe um tipo de verbo chamado verbo adjetival. Isso significa dizer que o nosso adjetivo em mandarim, hao, mang, ocupado, lei, cansado, qualquer um desses adjetivos tem o sentido de verbo adjetival. A ideia do verbo estar que temos em português, que não aparece aqui, vai estar inclusa quando eu coloco o próprio adjetivo. Então, eu não preciso dizer 我是累. Eu sou ou estou cansado. Não cabe essa colocação aí. Em mandarim não é aceito. Gramaticalmente falando, é incorreto. A ideia do verbo ser ou estar, que são verbos auxiliares, em mandarim, quando usamos adjetivos, esse verbo, a ideia dele vai estar já inclusa no próprio adjetivo, por isso que chamamos verbo adjetival. Em português, nós fazemos essa separação. Eu estou, verbo auxiliar, verbo de ligação, bem, adjetivo. Em mandarim, nós juntamos esses dois, estou bem, essa ideia do verbo com adjetivo, juntamos e ela toda se concentra dentro do próprio adjetivo. Então, eu posso dizer 我饿, eu estou faminto, eu estou com fome, faminto. Mama, mang, ocupada, ocupado. A mamãe está ocupada. A ideia do verbo estar ou ser, que é um verbo auxiliar de ligação, em português nós separamos o verbo auxiliar de ligação do adjetivo. Em mandarim, eles vão estar juntinhos. Então, eu posso dizer 我忙, eu estou ocupado. Então, por favor, nunca mais, em momento algum, digam 我是忙, eu estou ocupado. Não é assim que se diz. Por quê? Porque a ideia do estar, que é um verbo auxiliar, quando se junta com adjetivo, estar ocupado, estar faminto, estar atrasado, estar com fome, estar com frio, é unida ao próprio adjetivo e não pronunciamos o verbo ser literalmente, o verbo 是 na nossa frase, quando usamos adjetivos e queremos dar a ideia de estar alguma coisa, ser alguma coisa como um adjetivo, tá? Talvez você lembre de ter visto ou ouvido 我很好. Han é um advérbio de intensidade que significa muito. Então, eu estou intensificando o sentido da minha frase. 我好, eu estou bem. Quando eu acrescento o han, que é um advérbio de intensidade, eu estou dizendo que eu estou
muito bem. Mesmo assim, o verbo estar, que é um verbo auxiliar, já está intrínseco, incluso na ideia do próprio adjetivo. 我很好. Hao, estou bem. Quando eu coloco numa frase como essa, o verbo tem esse sentido, estar bem. O verbo adjetival, que também, quando está sozinho, por exemplo, se eu digo apenas hao, se eu digo apenas lei, são apenas adjetivos. Quando eu coloco na frase, nessa frase, por exemplo, né, quando eu quero caracterizar a mim mesmo, esse adjetivo vai me caracterizar, vai me dar qualidades ou defeitos. Eu estou cansado. 我是累. Não preciso. Não é aceito. Então, não usem o verbo ser junto com o adjetivo, tá bem? Vocês podem usar o han para dar a intensificação que querem à sua frase. Eu estou muito cansado. 我很累. Mas não 我是累. Ok? Bom, seguindo, de maneira geral, nós vamos ver que para fazer frases interrogativas usaremos a partícula ma. É um auxiliar que nós colocamos no final das frases para transformar elas em interrogativas. Isso de uma maneira geral, tá certo? Existem casos em que não precisaremos usar e vamos aprender isso na aula específica. Hoje, como é uma aula introdutória, vamos observar se vocês entenderam bem, se estão acompanhando bem. Vamos com calma, passo a passo, cada etapa no seu momento, tá? Mas para fechar, podemos ainda acrescentar que, para negar frases, de forma geral, usamos o pu. Pu. Então, se eu quero dizer que eu não estou cansado, 我不累. 我不累. Eu não estou cansado. Olha que o estou também não aparece. Eu não posso dizer 我不是累. Eu não posso colocar esse 是. Por que não posso? Porque a gramática chinesa inclui a ideia do verbo estar, que temos em português, que é um verbo auxiliar, junto com o adjetivo, quando estamos usando ele numa frase para caracterizar algo ou alguém. E mais uma coisinha que nós veremos também em aula específica é o uso do auxiliar le para indicar o tempo passado. Chegaremos lá. Calma que a gente chega. Já que estamos numa aula introdutória, vamos também dar uma ideia com relação aos verbos. Os verbos sempre virão depois do sujeito, tá? Para quê? Para que o sentido da frase seja compreendido. Agora, entre o sujeito e o verbo, de forma geral, nós veremos isso na aula específica. Não tem como a gente ver tudo de uma vez só, né? Então, entre o sujeito e o verbo, nós vamos acrescentar informações. Conjunções, advérbios, complementos, auxiliares de negação, tá? E depois do verbo, se ele tiver um objeto, aí sim nós colocamos o objeto do verbo. Essa é uma regra mais geral. Nós chegaremos lá, vamos aprender passo a passo para entender como incluir palavrinhas entre o sujeito e o verbo e como adicionar os complementos, o objeto direto do próprio verbo ou indireto, usando, por exemplo, partículas, tá? Mas isso é mais pra frente, espera um pouquinho. Eu me despeço de vocês agora, mas deixo aqui uma tarefinha. Deixem aqui no comentário uma frase com o verbo adjetival. Tentem pesquisar um adjetivo em mandarim e coloquem aqui no comentário. Um sujeito pode ser 我, 你, 他, 我们. Você pode dizer, inclusive, mamãe e papai, mama 和爸爸.
E aí você pode dizer o que aconteceu com eles, como é que eles estão, descrever eles com adjetivos, lembrando que a ideia do verbo ser ou o verbo estar está inclusa no próprio adjetivo. É isso que chamamos de verbo adjetival, tá? Então coloquem aqui nos comentários uma frasezinha que possa descrever o seu sujeito sem que precise usar o verbo ser, porque a gramática chinesa não aceita e a gente não vai esquecer mais, tá bem? Por hoje é só, ficamos por aqui. Nos vemos na interação de amanhã. 再见!